Foi bastante concorrida a tua posse, né? Você acha que a tese da dobradinha Chalip-Haddad para 2016, política e partidariamente, não é uma tese forte, independentemente de o prefeito não querer falar sobre isso? Eu acho que isso é uma discussão para o ano que vem, né? Uma dobradinha, ela depende de uma série de fatores, depende dos partidos que fazem aliança, depende individualmente de cada partido, e a gente não discutiu sobre isso, né? A gente discutiu uma aproximação maior para que a gente pudesse trabalhar junto pela educação de São Paulo. Eu tinha ficado um pouco fora da política, assim mesmo como deputado federal, resolvi não ser candidato porque eu queria cuidar mais da minha vida literária, né? No final do ano eu já tive em eventos fora do Brasil, então a minha preocupação era fazer com que esse ano eu não ficasse em nenhum cargo público. Mas depois de várias conversas com o prefeito Haddad, eu me senti muito encorajado de ajudar a melhorar a educação de São Paulo. É claro que a educação ela vem melhorando e ela é um processo. Não tem milagre na educação, tem trabalho, né? Mas a gente sente que há enormes desafios e que a cidade mais rica da América Latina ela tem condições de superar esses desafios, principalmente quando a sociedade se une. Porque quando a educação ela é problema só do secretário, ela é problema só do prefeito, você não consegue resolver. Creche, você não consegue resolver falta de vaga de creche se a sociedade não ajudar, né? Creche, você tem várias questões. Uma é a construção. A prefeitura vem construindo, há recursos federais para a construção de creche, há recursos estaduais para a construção de creche, e eu quero fazer uma parceria, sou muito amigo do ministro Cid Gomes, tenho um ótimo relacionamento com o governador, nós vamos buscar recursos do governo federal, do governo estadual, porque eu não acredito que nenhum político ele durma descansado quando ele sabe que mães vão trabalhar e seus filhos ficam em casa desassistidos, né? O orçamento do Ministério da Educação para esse ano pode atrapalhar esse objetivo do senhor? Não vai atrapalhar. Nós vamos trabalhar muito, primeiro com o setor público, depois com as conveniadas, né? É bom ter creche própria, é ótimo, nós não somos contra prédios próprios de creche, vamos continuar nessa direção. Agora, há áreas de São Paulo em que você não tem terreno, não tem o que fazer, então qual é o caminho? É unir aquelas pessoas que têm algum equipamento naquele local. Então aí você trabalha com as conveniadas, você pode trabalhar com faculdades, você pode trabalhar com igrejas, você pode trabalhar com federações, com sindicatos, né? Nós temos que buscar alternativas criativas para que a criança não fique desassistida. Porque se nós esperarmos pela burocracia, cada terreno que você pega, que desapropria, que vai construir, nós vamos passar 2 anos, o outro passará mais 4 anos e as crianças continuarão esperando vaga de creche. Então o meu empenho prioritário vai ser resolver essa questão das vagas de creche. Mas você ali no discurso uma crítica à política de governo estadual para a educação e que foram deixadas políticas que estavam trazendo melhorias, foram deixadas de lado. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais que políticas são essas, por que elas causaram uma piora na educação estadual e como você disse, por que você quer evitar isso aqui em São Paulo, na capital? A minha conversa com o secretário César Calegari, eu disse exatamente isso a ele. Respeitei muito a equipe dele, convidei um dos principais membros da equipe, que é o professor Fernando Almeida, para continuar, que é quem vem coordenando essa reforma do ensino em São Paulo. E eu disse para ele que eu não faria com ele o que fizeram comigo quando eu deixei a secretaria. E essa análise eu não faço só no meu caso, eu faço no Brasil em geral. Desde Anísio Teixeira. Anísio Teixeira, na década de 40, começou um projeto inovador na Bahia chamada Escola Parque de Salvador. O secretário que veio depois destruiu o que ele fez. A minha gestão na Secretaria de Educação do Estado foi uma gestão que foi aprovada pelos educadores, que foi aprovada em pesquisa da Datafolha, foi a última pesquisa do governador, a área mais bem avaliada foi a área da educação e todos os índices de qualidade melhoraram na minha gestão. Era o primeiro IDEB, o Saresp melhorou, foi a mais baixa evasão escolar do Brasil, o único governo estadual sem nenhuma greve, nunca teve greve pelo diálogo que a gente fez. E assim, dos programas que nós fizemos, os 2 que eu lamento terem sido interrompidos com mais força são escola em tempo integral. Aí algumas pessoas diziam, mas algumas escolas não tinham estrutura para ser escola em tempo integral. Arruma estrutura, mas não se fecha uma escola em tempo integral, não tem lógica isso. E o outro era a escola da família, que era um programa vitorioso, que a comunidade ia a essa escola, que a Secretaria de Segurança tinha os dados que mostravam a redução no entorno da escola por causa da escola da família e que o governo depois destruiu. Aí não é uma crítica pessoal, é uma análise conceitual. O Haddad disse que quando ele era ministro, era presidente do Concede, partidos diferentes, nós elaboramos. Na discussão de creche, por exemplo, grande parte dos governos estaduais eram contra colocar creche no Fundeb.
Porque a cabeça do secretário estadual da época, ou dos governadores, era: nós vamos perder dinheiro para as prefeituras por causa de creche. E eu cheguei a comentar isso com o meu governador, inclusive. Nós passamos, a educação fica. Então, não colocar a creche é um crime numa fase essencial dessas crianças. Então, não é uma crítica pessoal, é um conceito de que, em educação, quando você interrompe processo, quem perde é a criança, né? Quando você coloca a política partidária acima da bandeira educacional, quem perde é a criança. Mas isso é a gestão Serra, né? O senhor atribui a divergência que o senhor tinha ao Serra? Não sei se por minha causa, por causa do próprio governador na época, mas eu sei que esses programas que foram divulgados pela imprensa, a Escola da Família era um programa que a imprensa cobria em tudo quanto é escola no estado, e era um programa que tinha autonomia, a escola fazia. O governador Alckmin voltou um pouco com o programa, né? É que você não consegue trazer a mesma força que tinha naquela época. E as escolas de tempo integral, eu realmente lamento. Esse é um esforço que, com cuidado, a gente quer fazer na rede municipal e que nós estamos discutindo em termos de Brasil. O governo federal acredita nisso hoje. Eu repito, se você olhar os países mais bem avaliados no PISA, todos eles têm ensino em tempo integral. Secretário, dá para implementar isso? Foram implantadas pela Prefeitura no ano passado no sistema educacional municipal. O senhor pretende mantê-la? O senhor vai alterar alguma coisa? Não, vou manter. Olha, aqui, eu vi a pergunta aqui para o prefeito que eu que coloquei a progressão continuada em São Paulo. Não é verdade. A progressão já vinha antes de mim. Eu cheguei na secretaria, já havia progressão continuada e como é que eu aprimorei na época, né? Exatamente porque eu não acredito em descontinuidade de políticas. Eu criei a recuperação paralela, fui criando as escolas em tempo integral, porque se uma criança fica o dia todo na escola é para ela aprender. Mas aqui é uma reflexão fundamental. Por que grande parte dos educadores lutou pelo fim daquela política de repetência? Nós tínhamos estados brasileiros em que você tinha uma reprovação de 60%, 70%, né? Então, quando você reprova essa criança, geralmente a criança carente, ela abandona a escola, porque ela se sente excluída, ela não acompanha a sua turma. Então, a repetência em exagero, ela é ruim para a educação. Por outro lado, a aprovação automática, que aprova todo mundo, ela também é ruim, porque a criança que passa, ela chegou no 5º ano e ela não foi alfabetizada, ela se sente excluída. Ela está numa sala e não aprende. Agora, essa é uma reflexão fundamental que a gente tem que fazer. Por que uma criança vai para a escola e não aprende? Onde é que está o erro, né? Vamos sair. Nós temos que melhorar esses métodos. A gente tem que... E isso não é só o Brasil que está discutindo. Eu, ano passado, estive num congresso na Alemanha e na França sobre educação e o problema do analfabetismo, ele está acontecendo nesses países. Nós não sabemos se essa evolução tecnológica que faz com que o aluno seja mais disperso. Então você tem que aproveitar esse conceito da dispersão e atuar de uma outra forma. Hoje os educadores americanos falam em digressões pedagógicas, você tem que mudar a forma de dar aula. Um aluno de hoje, ele não tem paciência de ficar sentado 4 horas ouvindo o professor falar. Ou você muda o ambiente da sala de aula, ou o aluno não vai conseguir aprender. Pessoal, a gente Pra precisa isso, parar. a gente tem que envolver professores. A gente precisa ir. Que sempre são entregues com atraso. O senhor já tem conhecimento dessa situação nesse ano de 2015? Então, o que me informou o secretário César Calegari é que pela primeira vez não terá atraso de uniforme. Então, que está tudo andando bem, eu estou chegando agora na secretaria e eu tenho essa expectativa, né, de que, de verdade, a gente consiga entregar esses uniformes. Gente, obrigada. A gente precisa sair, secretário. Eles pedem passe livre e restrito para estudante. Queria saber a sua posição sobre isso. Acho que o prefeito deu um avanço grande nessa questão do passe livre, né? E conversou muito e já deu um passo importante para que os estudantes possam utilizar gratuitamente os ônibus, né? Não havia isso em São Paulo, né? Mas vamos conseguir uma coisa de cada vez, né? Porque senão as pessoas acham que à medida que um prefeito ele dá o transporte gratuito, alguém paga. Então ele conseguiu dar um grande avanço que foi atender os alunos. Vamos lá. Vamos lá? Desculpa, temos mesmo.